Olá, você sabia que o cimento de ionômero de vidro também pode ser usado como um cimento para cimentação de peças protéticas, cimentação de bandas ortodônticas ou mesmo núcleos metálicos? Vamos conversar um pouquinho a respeito disso. Bom, o programa de hoje, o assunto de hoje, foi um pedido feito pelo nosso seguidor, pela nossa seguidora Nayane Borges, tá? Então a Nayane, no meu vídeo que falava sobre isolamento absoluto, pediu para que a gente fizesse um programa falando sobre cimento de ionômero de vidro para cimentação. Então tá aí, Nayane, espero que você e outros aqui no nosso canal aproveitem essa videoaula de hoje. Bom, então vamos falar um pouquinho a respeito do cimento de ionômero de vidro para cimentação, como um material cimentante, né? Um material para cimentação que ele também é bastante interessante. Em relação ao ionômero de vidro, a gente fez outros vídeos, inclusive, falando a respeito do cimento de ionômero de vidro, de composição e tudo mais. Eu vou deixar aqui duas sugestões para vocês. Uma sugestão referente a um vídeo antigo nosso da Dental Docs, em que eu falo a respeito do cimento de ionômero de vidro convencional e sua manipulação. E vou deixar também um outro link aqui que vai falar a respeito do cimento de ionômero de vidro modificado. Tá? Interessante que vocês vejam a parte desses vídeos. Em relação ao cimento de ionômero de vidro para cimentação, ele vai ter ao lado do nome do cimento sempre a letra C. Então, os cimentos que a gente comentou em outros vídeos eram cimentos R para restauração. A gente está falando agora a respeito do cimento de ionômero para cimentação. Em sua composição, o cimento de ionômero de vidro ele pode ser para cimentação sendo convencional. O que isso quer dizer? Quer dizer que é um cimento que apresenta as mesmas composições do cimento convencional, em que você tem um pó de fluoralumínio silicato e um líquido com ácido poliacrílico principalmente, além de outros ácidos. Eventualmente existe uma composição anódina, que é uma composição em que você tem água no líquido, e aí você tem o ácido poliacrílico presente então no pó, e de forma então semelhante ao ionômero para restauração. Qual é a vantagem de ter um cimento de ionômero de vidro para cimentação? A mesma vantagem de você ter um cimento restaurador que libere flúor, que tenha alguma ou algum grau de adesão ao elemento dental. Então são as mesmas vantagens. Libera flúor, que pode ser uma vantagem grande em alguns casos, a gente já vai ver, e adesividade ainda que baixa, tá? Uma adesão química ao cálcio do dente, que é feita pelo ácido poliacrílico, é uma adesão não muito forte. Só uma consideração importante, ele é igual a um cimento de ionômero de vidro convencional, restaurador, em sua composição, mas em relação à granulação, às suas partículas que formam o seu pó, a gente tem um pó mais fino. Então, isso vai resultar no quê? A gente tem um cimento que vai ter uma espessura de película mais fina e que também pode influir na resistência. Então, nunca é para a gente usar o cimento de ionômero de vidro convencional para cimentação no lugar do cimento de ionômero de vidro R ou para restauração, porque o resultado não vai ser tão bom. As desvantagens de se usar um cimento de ionômero convencional para cimentação de alguma coisa, de alguma peça, é sua alta solubilidade. Então, nas primeiras 24 horas, lembrando vocês que o ionômero de vidro leva 24 horas para a presa final, aproximadamente, então você tem um material solúvel nas primeiras horas. Essa é uma preocupação. E quais seriam suas indicações? Então, a gente teria indicação para cimentação de restaurações metálicas ou metalocerâmicas, né? Para coroas de cerâmica policristalina ou cristalina, que a gente quer dizer, são as cerâmicas mais reforçadas, como as cerâmicas de zircônia, por exemplo. Porque em alguns casos essas cerâmicas, por deixarem passar mal a luz, principalmente as policristalinas mais antigas, as cerâmicas de zircônia menos translúcidas, né? Você tem ainda um produto com presa química, sendo que, claro, você vai depender também do grau de retentividade do seu preparo. E núcleo metálico fundido em substituição ao já tradicional fosfato de zinco. Pode ser um uso também desse tipo de cimento.
Agora, uma grande vantagem seria nos casos de bandas ortodônticas em ortodontia. Então, quando você faz uma cimentação de um núcleo, você vai seguir os mesmos padrões que já são seguidos para o fosfato de zinco, né? Assim como para a cimentação de peças metálicas ou as metalocerâmicas, né? As cerâmicas policristalinas de zircônia, então, também podem lançar a mão. A gente pode lançar a mão do cimento de ionômero de vidro para fazer essa cimentação. E no caso das bandas ortodônticas, a grande vantagem de usar um cimento de ionômero de vidro é que você tem a liberação de flúor. Então, como essas bandas serão removidas após algum tempo, e é comum haver uma desmineralização de esmalte por baixo dessas bandas, principalmente nos casos em que existe uma cimentação com fosfato de zinco, quando a gente usa o ionômero de vidro, a gente reduz essa chance, porque a gente tem ali liberação do flúor, que acontece durante todo o uso, toda a vida desse cimento em posição. Existe a possibilidade da gente também usar um cimento modificado por resina, que é a outra versão do cimento de ionômero de vidro. Então a gente também pode usar um cimento modificado por resina para cimentação de alguma peça, né? Nesse caso, a gente tem os mesmos componentes pó e líquido de um ionômero convencional, mas aí a gente tem adicionado principalmente grupos metacrilatos ao ácido poliacrílico, e também a gente tem a possibilidade, ou melhor, a gente tem a presença do hidroxetil metacrilato, o EMA, que é um monômero hidrofílico, né? Então é um monômero que funciona bem dentro de um material em que existe a presença de umidade, como é o caso do ionômero de vidro. No caso do ionômero modificado por resina, a gente tem os dois tipos de reação química. A gente tem uma primeira fase da reação química que é dada pelo uso do fotoativador. Então, quando a gente usa o aparelho fotopolimerizador, eu já tenho uma presa inicial bem avançada por esses grupos metacrilatos, pelo hidroxetil metacrilato. E eu tenho uma segunda fase, ou melhor, eu tenho uma presa que acontece em segundo plano, que é uma reação ácido-base normal do ionômero de vidro convencional, porque a gente tem ali também a presença desse tipo de reação química, tá? Então, um material muito menos suscetível, muito menos problema com relação à solubilidade, porque eu já tenho uma presa inicial extremamente alta, né? Uma resistência inicial também alta. Então, eu tenho, para esses materiais de ionômero de vidro para cimentação resina modificados, a questão da liberação de flúor, de uma baixa solubilidade em comparação com o ionômero convencional, de adesividade à estrutura dental, que também pode diferir em relação ao ionômero convencional, e que eu diria o seguinte: para alguns casos, para alguns materiais, essa adesão ela pode ser até maior, que a gente pode lançar a mão desses monômeros ácidos para fazerem uma desmineralização de dentina, e aí acontece até uma adesão micromecânica interessante em alguns casos para cimentação, tá? Então, tem também um potencial adesivo. A gente tem, além disso, um material mais resistente, vai ser mais difícil degradar a margem e vai ser menos friável, mais difícil de quebrar. Então, como desvantagem, a gente teria o quê? O custo desses materiais, que é mais alto do que o ionômero convencional. Ainda assim, vale sempre questionar a questão do custo, porque existe o uso de uma quantidade pequena de material por vez e tal. Além disso, existe uma questão de contração de polimerização para o ionômero modificado, que não existe para o ionômero convencional. Apesar disso, para a cimentação, como a gente tem uma linha de cimentação em geral fina, então pouco volume de material cimentante, e como existe um transbordamento, uma saída desse material por baixo da coroa, por baixo daquilo que eu esteja cimentando, então esse problema da contração de polimerização ele é bem reduzido, bem diminuído para esses casos. E as indicações seriam para coroas de cerâmica policristalina, principalmente, eu vejo essa como a principal indicação do cimento de ionômero de vidro resina modificado. Também pode ser usado para as bandas ortodônticas sem problema.
foi a videoaula de hoje. Espero que vocês tenham curtido, possam aproveitar aí para os seus estudos. E não deixe de me seguir também nas outras plataformas, tá? No Instagram, Ricardo Esgura, e na minha página pessoal, no meu site, rseguracursos.com. Ok? Não deixe de curtir, compartilhar, para que a gente possa ter uma difusão maior aí do vídeo, tá bom? Até uma próxima.